No episódio anterior falei de algo que chamo de decisão defensável. Uma decisão tomada com base em informação sólida, num processo claro, que consegue resistir ao escrutínio técnico, relatório e público. Hoje quero entrar num tema que está a mudar a forma como esse escrutínio funciona, especialmente do lado dos financiadores. Chama-se TNFD, Task Force on Nature-Related Financial Disclosures. E vou explicar o que é que importa agora e o que significa concretamente para quem promove projetos ou gera ativos. Vou começar por uma situação que vivenciei em primeira mão. Em 2018, participei numa due diligence ambiental de um banco de desenvolvimento relativamente a um projeto de energia eólica na Europa. O banco queria financiar o projeto, mas antes precisava de avaliar os riscos ambientais de forma independente. O que me surpreendeu é que já na altura era sintomático de uma grande mudança. As perguntas que o banco colocava não eram as tradicionais. Não eram as habituais perguntas de conformidade. Tem EIA, está aprovado, tem licença. Eram diferentes. Perguntas sobre dependências, de que forma é que o projeto depende dos serviços de ecossistemas locais. Perguntas sobre o impacto cumulativo, o que é que já existe na região e como é que esse projeto se soma a esse risco. Perguntas sobre a monitorização. Qual é o plano para verificar que as medidas de mitigação estão a funcionar ao longo do tempo? O promotor tinha feito um bom trabalho técnico, mas não estava preparado para responder algumas destas perguntas de forma estruturada, porque eram perguntas que até há poucos anos os financiadores simplesmente não faziam. Então, o TNFD é uma framework de reporte financeiro ligada à natureza. Foi desenvolvida por um grupo de trabalho internacional com representação de empresas, investidores, reguladores e organizações científicas, e as suas recomendações finais foram publicadas em 2023. A forma mais simples de perceber o que é o TNFD é imaginar o TCFD, a Task Force on Climate-Related Financial Disclosures, que nos últimos anos transformou a forma como as empresas reportam os riscos climáticos. O TNFD é o equivalente, mas para a biodiversidade e os ecossistemas. O que é que o TNFD pede? Essencialmente que as empresas identifiquem e reportem quatro coisas: as suas dependências da natureza, de que serviços de ecossistema é que o negócio precisa para funcionar, os seus impactos sobre a natureza, o que é que o negócio faz à natureza e aos ecossistemas onde opera, os riscos que emergem dessas dependências e impactos e as oportunidades que podem emergir de uma abordagem mais estratégica. Não é obrigatório na maioria dos contextos europeus, embora isso já esteja a mudar com a Corporate Sustainability Reporting Directive e outras legislações. Mas é bastante relevante hoje, porque os grandes financiadores institucionais, bancos de desenvolvimento, fundos de infraestruturas, investidores de longo prazo, estão a adotá-lo como critério para avaliar os seus próprios processos. Então, e o que é que muda na prática? Eu vou ser concreta sobre o que é que isto muda para quem promove projetos ou gera ativos hoje. Primeiro, as perguntas mudaram. Se está a preparar um projeto para financiamento junto de bancos de desenvolvimento europeus, como o EIB, o EBRD, o KfW, ou junto de fundos de infraestruturas, com critérios ESG, já não basta mostrar que tem um EIA aprovado. Vai ser questionado sobre as dependências de ecossistemas, sobre os impactos cumulativos, sobre planos de monitorização que vão além do licenciamento. Quem não tem essas respostas preparadas perde tempo e, por vezes, perde o financiamento. A segunda questão é: informação histórica passa a ter valor. Uma das coisas que o TNFD valoriza é a capacidade de demonstrar trajetória. Não apenas o que o projeto vai fazer, mas o que é que já fez e como é que isso foi medido. Os projetos de energia renovável, que investiram em monitorização de biodiversidade rigorosa ao longo dos anos, têm hoje um ativo que não é imediatamente visível, mas que vale dinheiro junto de certos financiadores. Têm dados, têm histórico e têm credibilidade técnica. Terceiro, a due diligence ambiental deixa de ser um exercício pontual e passa a ser um processo contínuo. O TNFD não pede uma fotografia, pede um filme. Quer saber como é que é a relação entre o negócio e a natureza, como é que esta evolui ao longo do tempo, e isso tem implicações para a forma como os projetos são geridos operacionalmente. Há uma analogia que uso com frequência, que é o TCFD, do Climate, ensinou as empresas a pensar no risco climático como um risco financeiro. Houve o tempo, houve resistência, mas hoje quem não reporta risco climático está, de certa forma, fora dos mercados de capital. O TNFD vai fazer o mesmo com o risco de natureza. A diferença é que desta vez temos a vantagem de ver o padrão com antecedência. A pergunta que me fazem com mais frequência quando explico o TNFD é: mas por onde é que se começa? A resposta é honesta. Começa-se por perceber onde é que o negócio ou o projeto toca na natureza, não de forma abstrata, de forma concreta. Que matérias-primas usa, em que territórios opera,
serviços de ecossistemas são necessários para a operação funcionar. Água limpa, polinização, estabilidade do solo, controle de cheias. O TNFD tem uma ferramenta de apoio chamada LEAP, que significa Localize, Evaluate, Assess and Prepare. É um processo de 4 passos para identificar as interfaces entre o negócio e a natureza, avaliar dependências e impactos e preparar o reporte. Não é um processo simples, mas é estruturado. E para muitas empresas, a fase do Localize já é reveladora, porque obriga a mapear concretamente onde é que o negócio está em contacto com os ecossistemas. O que eu recomendo a qualquer promotor ou gestor de ativos que esteja a pensar nisto é que não esperem para que seja obrigatório para começar. As empresas que estão a fazer este trabalho agora vão ter dados e processos instalados quando a obrigatoriedade chegar. As que esperarem vão ter de fazer tudo a correr e em condições muito menos favoráveis. O TNFD não é burocracia nova, é uma mudança de linguagem que os mercados de capital usam para falar sobre risco. E como todas as mudanças de linguagem, chega primeiro aos que estão atentos. No próximo episódio, vou entrar num setor específico, o das energias renováveis, nesta relação entre a biodiversidade, risco e valor, que já está a acontecer de forma muito concreta. 20 anos de projetos eólicos ensinaram-nos coisas que eu acho que vale a pena partilhar. Obrigada por ouvir, até à próxima semana.